Vinde, Espírito Santo, dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Graças, o Senhor esteja convosco. Por intercessão de Santa Teresa d'Ávila e de outros mestres da espiritualidade, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Bom, gente, eu não vou me apresentar, que todo mundo já me conhece, né? Todo mundo estava aqui na aula passada, né? Então vamos lá. Bom, então hoje a gente entra no módulo 2 da nossa Escola de Perseverança. Aqui atrás essa imagem, Santa Teresa d'Ávila, uma das grandes mestras da mística. E aqui então, para a gente dar um overview do que vai ser a aula de hoje, basicamente. Então a gente vai dar uma introdução a todo o módulo, que vai ser tudo que a gente vai trabalhar esse mês, tá? E a gente vai falar sobre vamos dividir a aula em 4 partes. Na primeira nós vamos falar sobre o caminho que a alma faz até chegar à santidade, né? O itinerário da alma. Na segunda nós vamos falar sobre as raízes do pecado em nós. E aí nós vamos falar na terceira sobre o jejum e na quarta sobre a esmola, ok? Então, na aula passada, nós vamos começar exatamente de onde paramos na aula passada. Nós terminamos a aula com essa citação da Lumen Gentium. Munidos de tantos e tão grandes meios de salvação, todos os fiéis, seja qual for a sua condição ou estado, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um pelo seu caminho. Essa citação da Lumen Gentium vem dizer então a nós que nós todos os cristãos, somos chamados à santidade, somos chamados a ser santos. Mas o que é ser santo? Ser santo é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Crescer em santidade é crescer no amor a Deus. Aquele amor a Deus que é o amor perfeito, né? Em que amamos a Deus por causa daquilo que Ele é, porque Ele é grandioso, Ele é belo, Ele é maravilhoso, Ele é santo. Amamos a nós mesmos para agradar a Deus, porque isso agrada a Deus. E nós amamos os irmãos porque isso agrada a Deus. Esse é o amor perfeito. Esse é o amor que vem de Deus e esse é o nosso chamado. Amar assim, amar a Deus sobre todas as coisas. E ser santo é ser amigo de Deus. Então por isso que esse módulo, esse segundo módulo, se chama Amigos de Deus. E nós não precisamos ter receio de chamar Deus de amigo e de dizer que somos amigos de Deus. Porque o próprio Jesus, em João 15,15, vai nos chamar de amigos. Não chamo-vos servos, mas chamo-vos amigos. Ser amigo de Deus significa amar de volta. Veja, nós não poderíamos amar a Deus com amor caridade. Nós não poderíamos amar a Deus com um amor que não espera nada em troca. Porque Ele já nos amou antes que nós o amássemos. Antes que nós pudéssemos fazer qualquer coisa, Ele já nos amou por primeiro. Então, sempre quando nós amamos a Deus, nós estamos respondendo ao amor dele por nós. Nós estamos, então, tendo uma relação de um amor recíproco. E por isso, a gente fala de amizade com Deus. Porque a amizade é essa via, né, de vai e vem, né? Deus nos ama e nós respondemos. Então, por isso, amigos de Deus. No primeiro módulo, vocês vão perceber que a dinâmica agora do segundo módulo, ela vai ser totalmente diferente do primeiro. Porque no primeiro módulo,
a gente ficou sentado, a gente ficou quietinho e a gente recebeu e a gente só bebeu, né? A gente ouviu sobre tantas verdades, ouvimos sobre o amor de Deus que se revela, sobre Deus que vem até nós por Abraão, por Moisés, pelos profetas, e na plenitude dos tempos vem através de Jesus, vem viver em nosso meio, nosso Deus. Vimos sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a fé, a conversão, o batismo no Espírito Santo, e vimos na última aula sobre a realidade da igreja. Essa igreja que o próprio Jesus instituiu para que nós pudéssemos participar da vida dele, participar da vida de Deus. Então, no primeiro módulo, nós sentamos e ouvimos todas essas verdades, ouvimos a respeito de tudo isso, que é maravilhoso, de quantas coisas Deus fez para nos salvar, porque nos ama, porque nos quer com Ele. Mas no módulo 2 agora, nós vamos começar a falar da nossa resposta. Como nós respondemos a esse amor. Como nós damos uma resposta diante de tudo isso. Então, a dinâmica de todo esse módulo vai focar na nossa atitude, na nossa resposta. Na nossa busca de crescimento espiritual, de crescimento no amor, de crescimento em santidade. E veja, não tenhamos medo dessa palavra santidade. Santidade é para todos nós somos chamados. Essa é a vontade de Deus para nós. Então, para começar a falar sobre a primeira parte da aula, gente, eu vou já até falar para vocês já me perdoem antecipadamente, tá? Porque eu estou gripado, então eu estou um pouco ofegante. Às vezes eu vou tossir um pouquinho, vocês vão ter que esperar. Mas vamos lá. Então, quem é o frade Garrigou Lagrange? O frade Garrigou Lagrange foi um frade dominicano do século passado, tomista, né? Um grande estudioso de Santo Tomás de Aquino. E ele foi talvez o teólogo místico mais brilhante do século passado. Um dos mais brilhantes teólogos, de todos os gêneros de teólogos do século passado. E o que ele fez? Ele sistematizou, ele fez um trabalho se baseando em toda a teologia, antropologia e filosofia de Santo Tomás de Aquino e sintetizando com essa sabedoria, com essa forma de pensar de Santo Tomás, toda a obra mística de São João da Cruz, de Santa Teresa d'Ávila e de outros escritores e mestres da mística. Então, ele juntou fé e razão. A razão de Santo Tomás de Aquino, a fé e a mística dos grandes místicos. Ele conseguiu fazer esse trabalho de unir numa mesma realidade, mostrar que aquilo que Santo Tomás de Aquino fala através da sua antropologia, através da sua filosofia, através de sua teologia, na verdade, estava totalmente de acordo com aquilo que Santa Teresa falava nos seus livros, no Castelo Interior, no Caminho de Perfeição, São João da Cruz, na Noite Escura da Alma. Então, são grandes mestres da razão e da fé. E o padre Garrigou Lagrange, com outros, também frades dominicanos, tá? Houveram outros frades dominicanos que também foram fazendo esse trabalho, né? São os frades dominicanos fazendo suas dominicagens, né? Graças a Deus. Então, ele escreveu um livro chamado As Três Idades da Vida Interior. As Três Idades da Vida Interior. E nesse livro, ele faz esse trabalho de sintetizar tudo isso para que a gente possa compreender qual é o caminho que a alma percorre nesse percurso até a santidade, até a união perfeita com Deus. Então, aí no material de apoio tem um texto, mas assim, a gente não vai ler esse texto agora, tá? Isso vocês vão poder ler depois da explicação que eu der aqui, vocês vão ler e vão conseguir compreender, mas eu vou tentar aqui nesse momento explicar para vocês, importante que a gente entenda, não fique muito preocupado em reter informações, mas fique preocupado simplesmente em compreender o sentido daquilo que a gente está falando aqui, tá? Então, quais são as três idades da vida interior, segundo os grandes mestres da mística e segundo o frade Garrigou Lagrange? São a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. São três estágios da vida da alma, sendo que a primeira é a via purgativa, a segunda a via iluminativa e a terceira a via unitiva. Então, em poucas palavras, eu vou dizer sobre cada uma delas e depois vocês vão poder ler com mais calma esse pequeno texto aqui, que é um trecho do
do livro, As Três Idades da Vida Interior, mas vamos tentar explicar aqui um pouquinho o que é cada uma dessas vias. Então, a via purgativa, ela é própria dos principiantes. Nela trata da purificação ativa dos sentidos externos e internos, das paixões, da inteligência e da vontade por mortificação, meditação e oração. Então veja, própria dos principiantes. Então uma pessoa que conhece Jesus, tem uma experiência, se confessa, comunga, está em estado de graça, ela está na via purgativa. Própria dos principiantes. Nela trata da purificação ativa. O que quer dizer isso? Ativa quer dizer que nós temos um papel, entende? Nós temos a iniciativa de nos purificarmos. É um tempo na vida da alma em que nós precisamos decidir trabalhar e purificar a nossa alma. Nós vamos ver isso daqui a pouco com mais calma, o que é a purificação ativa, tá? Quando a gente falar de ascética, daqui a pouquinho a gente vai ver. A segunda via é a via iluminativa. Aí eu peguei um trechinho do livro Noite Escura, de São João da Cruz. Saiu a alma a começar o caminho e a via do Espírito, que é dos progredidos, que por outro nome chamam de via iluminativa, ou de contemplação infusa, com a qual Deus, por si mesmo, anda apacentando e refazendo a alma, sem discurso ou ajuda ativa da mesma alma. Veja, então, na via iluminativa, a gente vê que Deus vai realizando na alma, sem o discurso ou a ajuda ativa da mesma alma. Vê como é diferente da via purgativa. Na via purgativa, a alma, nós temos que ativamente buscar e fazer um esforço, o que Jesus fala no Evangelho, né? O reino do céu é dos violentos. Então nós temos que fazer uma violência contra a nossa carne, contra as nossas vontades, para nos purificarmos. Quando a alma já se purificou bastante, não totalmente, mas bastante, ela está mais apta para contemplar, para amar a Deus. Então aí Deus começa a agir ativamente e a alma fica numa situação mais passiva, simplesmente aceitando as provações que Deus permite na vida dela para o seu crescimento. E por fim, a via unitiva, própria dos perfeitos, donde se trata da íntima união da alma contemplativa com Deus e de seus graus até a união transformante. A via unitiva é o fim da linha, é onde a alma se une perfeitamente a Deus, onde a pessoa é santa, onde a pessoa chega. Santa Teresa d'Ávila chama de a sétima morada. É a alma que alcançou uma união perfeita com Deus na medida em que é possível isso acontecer aqui. Então, na medida em que é possível um ser humano se unir a Deus, essa alma que chegou à via unitiva, ela se uniu a Deus nesse grau. Então aí nós temos a via purgativa dos principiantes, a via iluminativa, aqui tem a palavra progredidos, mas em alguns textos vai falar dos adiantados, né? E a via unitiva, própria dos perfeitos. E para que a gente precisa entender isso? A gente precisa entender isso, principalmente hoje, aqui, nesse momento, nós precisamos entender as três idades da alma, para a gente entender o que acontece em cada uma delas. Então, na via purgativa, purgar significa purificar, é um tempo de purificação, né? A via iluminativa é um tempo onde começam a acontecer, onde Deus começa a agir de uma forma na vida da pessoa, que a pessoa tem atos que são mais de Cristo do que da própria pessoa. Quando São Paulo fala, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, na fase iluminativa e daí para frente, a pessoa vai crescendo em amor e cada vez mais é o próprio Cristo que age nela. E nessa fase, na via iluminativa, é onde acontecem os grandes milagres, é onde acontece de pessoas que ouvem nitidamente Jesus, Nossa Senhora, veem Jesus, Nossa Senhora, conversam com anjos. É nesse momento, na via iluminativa, que propriamente isso acontece de forma mais corriqueira na vida da alma. Então, aqui então a gente precisa entender o que significa ascética e o que significa mística. É isso que vai ser importante para a gente aqui. A ascética vem da palavra ascese, que no grego vem da palavra exercitar-se.
Então, o que é a ascese? A ascese são exercícios espirituais que visam o desenvolvimento e o crescimento da nossa alma, que visam tornar a nossa alma mais apta a amar, que visa fazer com que a nossa alma cresça em amor a Deus. A ascese, então, são esses exercícios que nós precisamos ter a iniciativa de fazer, que nós precisamos ter a força de vontade de fazer, que nós precisamos violentar-nos muitas vezes para fazer esses exercícios, para aumentar o amor no nosso coração, na nossa alma, para crescer em amor. E a ascese, a ascética, ela é muito própria dessa fase da via purgativa. Então, na via purgativa, predomina a ascética. E lá na via unitiva e na via unitiva, predomina a mística. E o que é a mística? A mística está mais relacionada com a contemplação de Deus. Na mística, a alma, de forma passiva, se submete completamente a Deus. E a purificação, então, da alma, ela acontece mais na contemplação de Deus. Então, nessa via mística, nesse momento de mística, nesse estágio, então, Deus age mais ativamente na alma. E nessa fase de ascética, nós é que precisamos ter uma iniciativa de buscar os exercícios espirituais e as práticas espirituais que a gente vai falar aqui hoje. Importante deixar claro uma coisa: pode acontecer fenômenos místicos na via purgativa, podem acontecer. E também acontece na via mística, acontecer de ter ascese corporal para purificação. Só que na via purgativa predomina a ascética, tá? E nas vias iluminativa e unitiva predomina a mística. Só para a gente deixar claro aqui. A ascese são então os exercícios espirituais que a gente faz. Oração, o jejum, a abstinência, a esmola, tudo isso, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas não pense que isso não existe na via iluminativa e unitiva. Aqueles que já alcançaram esses graus, eles continuam fazendo jejum, continuam orando, continuam fazendo obras de misericórdia, esmola, mas o resultado, o efeito que isso causa na alma é diferente. Na via purgativa, quando nós jejuamos, quando nós fazemos penitência, quando nós damos esmola, o efeito que isso causa na nossa alma é um efeito de purificação da nossa alma, é purificar-nos dos nossos pecados, das nossas tendências de pecado. Lá na mística, essas mesmas práticas, o efeito delas é unir a alma a Jesus crucificado. Entende? Então o místico, quando ele tem essas práticas, ele se une a Jesus crucificado, é uma coisa de contemplação, de se unir a Deus. Nós temos experiências como essa? De certa forma nós temos experiências assim, na via purgativa também. Mas é mais raro e o mais comum, o efeito mais comum é purificar-nos. Beleza? Ficou claro? Então, ok. E então a gente precisa se localizar, né? Eu estou aqui, tá? Eu estou bem no comecinho lá, mais para lá ainda. E é importante a gente se localizar. Porque assim, 99% dos cristãos no mundo que vão à missa todos os domingos, que confessam 2 vezes por ano, estão aqui e muito provavelmente vão ficar aqui por toda a vida, entende? Isso não significa que essa pessoa não vá para o céu, ela vai. Mas veja, nós precisamos chegar na união perfeita com Deus, no amor perfeito. E se a gente não chegar aqui, nós vamos ter que passar por isso no purgatório, entende? O caminho que a gente não fizer aqui, nós vamos ter que fazer no purgatório, porque veja, ninguém entra no céu de mochila, ninguém entra no céu carregando apegos, ninguém entra no céu carregando tendências pecaminosas. Quando nós contemplarmos a Deus, Deus vai ser a única coisa que a gente quer. Então, para se unir a Deus, para entrar no céu, nós precisamos ser santos. Precisamos ser santos. Então, por que não começar hoje e já hoje aqui nós começarmos esse caminho de unirmos a Deus? Até porque só Ele pode nos fazer felizes, né? Então, eu estou ali, mas eu quero chegar lá. Então vamos lá. Do que nós precisamos então nos purificar?
eu me coloco na via purgativa, preciso me purificar de muitas coisas. Se você também, como eu, percebe que você ainda precisa se purificar de muitas coisas, então, do que nós precisamos nos purificar? E aí a gente entra na segunda parte da aula, as 3 raízes do pecado. Então vamos lá. Na aula que o Marcão passou para a gente sobre pecado e salvação, ele falava uma frase de Santo Agostinho que diz: o pecado é o amor desordenado de si mesmo até o desprezo de Deus. E isso tem uma palavra em português, que essa palavra é filáusia. É o amor desordenado de si mesmo até o desprezo de Deus. Quer dizer, o sujeito se ama tanto, que em detrimento dele despreza a Deus. Ele ama a si mesmo em detrimento a Deus. Então, essa é a raiz de todo pecado. Tá? Então, nós vamos ver que dessa raiz principal, surgem 3 raízes que nós precisamos, então, tratar e nos purificar. Então, vamos lá. Então, lá na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 16, ele vai enumerar aquilo que há no mundo. Ele diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então vamos lá. Então a gente coloca aqui já essas 3 raízes: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E nós vamos entender agora, a gente vai procurar entender bem o que são essas 3 raízes do pecado, para a gente olhar para nós e ver como nós precisamos nos purificar disso. E veja que essas 3 raízes, elas estão presentes em toda a Sagrada Escritura, em toda a história do ser humano. Essas 3 raízes estão lá. Nós acabamos de pegar 1 João, que é um dos últimos livros da Bíblia, e agora em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6. Isso tudo está na apostila, tá? Está aí no material. E diz lá, em Gênesis 3, 6, a mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então esse aqui é o momento da nossa desgraça, né? O momento em que a serpente vai e tenta Eva, e Eva então vê que o fruto era bom para comer, que era de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência. Então vamos lá. Concupiscência da carne está relacionada com o que é bom para comer. A concupiscência dos olhos, ela viu que era de agradável aspecto. E a soberba da vida, relacionado a esse abrir a inteligência. Aqui eu preciso explicar o que significa esse apropriado para abrir a inteligência. Em outras traduções vai dizer assim: é muito apropriado para obter conhecimento. E lembrem-se que nos versículos anteriores, aí no livro de Gênesis, vai dizer que a serpente diz: e vós sereis como deuses, vossos olhos se abrirão, sereis conhecedores do bem e do mal, e sereis como deuses. Então esse muito apropriado para obter conhecimento, muito apropriado para abrir a inteligência, é Eva que quer então ter um conhecimento que não é próprio dela. Veja, essa palavra inteligência, o original que está lá no hebraico, a palavra inteligência não está relacionada com sabedoria, é uma palavra que está mais relacionada com esperteza. Então ela quis ser como Deus, ter o conhecimento que é próprio de Deus. Para quê? Para ter poder de impor a sua vontade. Então ela quis ser como Deus. Então isso é esse muito apropriado para abrir a inteligência. E se a gente ainda não entendeu muito bem essa história, agora a gente vai entender muito bem. Agora eu peço para que vocês peguem aí no material de vocês o texto do Evangelho das Tentações de Jesus. Na página 3. Podemos acompanhar então. Lucas 4, de 1 a 13. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu e, terminados esses dias, teve fome. Disse então o demônio: se és filho de Deus, ordena esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe
num só momento todos os reinos da terra, e disse-lhe: dar-te-ei todo esse poder e a glória desses reinos, porque me foram dados, e os dou a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. E Jesus disse-lhe: está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e a Ele só servirás. O demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem, e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé na alguma pedra. Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Então veja, a primeira tentação de Jesus transforma essas pedras em pão. Jesus estava em jejum e o demônio tenta a saciar a sua fome. Está relacionado com a concupiscência da carne, está relacionado com Eva, que viu que o fruto era bom para comer. A segunda tentação de Jesus, o demônio elevou e mostrou a ele todos os reinos e todas as riquezas da terra. Veja, está relacionado com a concupiscência dos olhos, do ver. Está relacionado com Eva, que viu que o fruto era de agradável aspecto. E a terceira tentação de Jesus, então o demônio tenta Jesus a dar uma demonstração de poder. Salta daqui e mostra que é Deus, que os anjos virão e vão te resgatar. Então o demônio tenta ele a dar uma demonstração de poder. Isso está relacionado com a soberba da vida que São João fala, e está relacionado com Eva, que quis ser como Deus. Então vamos lá. Santo Tomás de Aquino, então, ele que faz toda essa relação, ele que faz todo esse trabalho aqui, e ele vai falar então sobre essas três raízes, e ele dá um nome para cada uma. A primeira, a concupiscência da carne, ele chama de libido amandi. E essa concupiscência está então relacionada ao prazer. É algo mais físico, perceba. É algo que, como que a gente percebe que algo é da libido amandi? A gente percebe que está também nos animais. Vamos ver o que São Tomás de Aquino fala a respeito dela. Libido amandi tem por objeto tudo o que pode fisicamente sustentar o corpo, seja para a conservação do indivíduo, alimento, bebida, etc., seja para a conservação da espécie. Então a libido amandi é tudo aquilo que em nós é mais físico, é mais carnal. A gente pode perceber que é aquilo que está em nós e também está no reino animal. Nós sentimos fome, vontade de comer, sentimos sede, vontade de beber, e nós temos desejo sexual. Veja, isso também existe no mundo animal. Isso tudo está relacionado com a nossa sobrevivência. Se eu não comer, eu morro. Se eu não beber, eu morro. Se toda a humanidade não tiver relações sexuais, o que acontece? A humanidade morre. Então, a relação sexual, a questão sexual, está para o coletivo, como a comida e a bebida está para o individual. Então, tudo isso que está relacionado com o físico é a libido amandi. E veja, é importante a gente dizer agora, essas coisas não são ruins por si mesmas, tá? Deus nos fez seres que precisam comer, que precisam beber, seres que precisam ter relações sexuais. O problema é quando nós buscamos nessas coisas preencher todo o vazio existencial que nós temos. Quando nós buscamos Deus nessas coisas, esquecemos Deus e buscamos a nossa realização, nossa felicidade plena e perfeita nessas coisas. Veja, eu tenho uma necessidade de comer. E quando eu como, essa comida, ela sacia essa necessidade. Agora, quando eu busco na comida saciar o meu anseio profundo, o meu anseio mais profundo, que é o anseio de Deus, então peco com a gula. Entende? É assim que funciona. Então comer, beber e toda a realidade sexual são coisas que Deus criou, são boas em si mesmas. Tudo que Deus criou é bom. E o demônio não criou nada. Então de onde vem o pecado? O pecado é uma invenção do demônio. E o que é uma invenção? É quando você pega algo criado e você transforma aquilo. Então o demônio pegou aquilo que era bom, que Deus criou, e perverteu aquilo de bom que Deus criou e inventou o pecado. Então essa é a libido amandi, aquilo que está mais relacionado com a carne, a concupiscência da carne.
A concupiscência dos olhos, Santo Tomás de Aquino chamou de libido possidendi. Está relacionado com o possuir, com o ter as coisas. Então vamos ver o que ele nos fala a respeito da libido possidendi. É concupiscência animal e tem por objeto as coisas que não se apresentam para a sustentação e o prazer da carne, mas que agradam à imaginação. Santo Tomás de Aquino vai falar que esse pecado da libido possidendi é uma coisa meio que um delírio, é uma coisa meio delirante, é uma coisa da fantasia, entende? Porque veja, se eu estou com fome e tem um sanduíche na minha frente, eu preciso realmente daquele sanduíche, certo? Eu sinto uma necessidade, é uma necessidade real que eu tenho. Agora, essa questão do possuir, né, eu passo em frente a uma concessionária e vejo uma Mercedes-Benz, eu tenho desejo daquilo, mas vamos conversar, vamos falar sério, eu preciso daquilo para quê? Qual é a necessidade que eu tenho? Se eu não tiver aquilo, eu vou morrer? Eu tenho alguma necessidade real de ter uma Mercedes-Benz, ou de ter uma Ferrari, ou de ter um Audi, ou de ter uma BMW? Necessidade real, não. Né? Necessidade real, não. E veja, vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade, né? Vou brincar um pouquinho com as mulheres agora, né? Que nem vocês mulheres passam em frente a uma loja de sapatos, vê aquele sapato na vitrine e, meu Deus do céu, né? Naquele sapato está a felicidade, né? Então você faz todo o esforço e compra aquele sapato, e você fica feliz porque você comprou aquele sapato. Você usa ele uma vez, coloca ele na sapateira e ele perdeu a graça. Isso já não aconteceu? E conosco, homens também. Eu falo por mim, eu passo em frente a uma loja de instrumento musical e vejo aquele violão. Meu Deus, a felicidade está naquele violão, né? A gente acredita nisso. Então, Santo Tomás de Aquino vai dizer que isso é uma coisa de delírio, é uma coisa de imaginação, é totalmente delirante, porque não tem felicidade naquele par de sapato, não tem felicidade naquela Mercedes e não tem felicidade naquele violão que está na vitrine. Não tem felicidade, certo? Tudo isso são coisas boas que estão aí para nos servir, que estão aí para que a gente use delas, mas quando a gente busca a plena felicidade no possuir alguma coisa, então nós estamos pecando, né, com a concupiscência dos olhos. São Tomás de Aquino chama de libido possidendi. Então, a soberba da vida, Santo Tomás chama de libido dominandi. Está relacionado com o poder. Esse é o pior de todos. É o pecado de Lúcifer. O pecado de querer ser como Deus. De ter a sua vontade acima de tudo. De impor a sua vontade sobre tudo e sobre todos. Veja, é o pecado de querer ser Deus. Mas é importante a gente entender que Deus nos criou, veja o que eu vou falar, Deus nos criou para sermos Deus. É importante a gente entender isso. Deus nos criou para que nós sejamos Deus com Ele. Deus nos criou para partilhar a vida divina dele conosco, para que a gente possa viver a vida de um Deus. Foi para isso que Deus nos criou, para nos dar isso. E uma vez que o pecado original nos afasta dessa realidade, então isso, de uma forma desordenada, nós, como Satanás, somos tentados a querer ser Deus sem Deus. Esse é o pecado de Lúcifer. Ele quis ser Deus por natureza própria e não por graça. Nós somos chamados a ser com Deus, por graça de Deus. Entendeu? Então é por isso que existe essa tentação em nós. Então vamos lá. Essas são as 3 raízes do pecado em nós: a libido amandi, a libido possidendi e a libido dominandi. Vamos ver o que Santo Tomás de Aquino fala, né? Sobre a libido dominandi. Quanto ao apetite desordenado do bem difícil, pertence à soberba da vida, sendo que a soberba é o apetite desordenado da excelência. Justamente isso. Nós não somos excelentes por natureza, né? Deus é santo, Deus é excelente por natureza. Então, o que ele fala do apetite desordenado do bem difícil, daquilo que é árduo, daquilo que é difícil. Então, está relacionado com essa soberba, com essa vontade de sermos Deus por nossa própria natureza. Então, vamos lá. E como que a gente combate essas raízes do pecado em nós? Como que a gente combate? Existem os votos evangélicos, os votos perpétuos, aqueles votos que os irmãos religiosos e as irmãs religiosas fazem, que é o voto de castidade, o voto de pobreza e o voto de obediência.
O voto de castidade, veja, a vida de um religioso é todinha ela uma luta contra a idolatria, porque todo pecado é uma idolatria. Então a castidade, né, o religioso ou a religiosa luta contra a idolatria do outro, que está relacionado com o prazer, está relacionado com a libido amante. Com o voto de pobreza, ele combate então a idolatria das coisas. Então ele combate aí a libido possidendi, essa coisa do ter, do possuir. E com o voto de obediência, ele coloca sempre a sua vontade debaixo da vontade de um superior. Então tem sempre um superior que manda nele. Então a sua vontade está sempre, ele está sempre submisso. Então assim ele combate a idolatria do eu. Essa coisa, a libido dominante, a coisa do poder, de querer impor a sua vontade. Esses são os votos perpétuos, combatendo as 3 raízes do pecado. E nós, que somos leigos, como nós podemos combater? E aqui então entra as práticas espirituais. O jejum, com a abstinência, nós combatemos então a libido amante. Combatemos esses pecados relacionados ao prazer, ao saciar as necessidades da nossa carne. Com a esmola, com as obras de misericórdia, nós então nos desapegamos das coisas, nos desapegamos dos bens, das riquezas, e combatemos então a libido possidente. E com a oração, nós combatemos então a libido dominante, que é a soberba. E da mesma forma como a soberba ela é mais séria do que os outros pecados, a oração ela é algo que abrange muito mais do que o jejum e a esmola. A oração é algo muito maior. Então, sobre a oração, que tem tudo a ver com a humildade, submeter-se a Deus, colocar-se em obediência a Deus, colocar-se debaixo da vontade de Deus, anulando a minha vontade, essa é a atitude de oração. Sobre a oração nós vamos ter uma aula, vai ser a 3ª aula do módulo, que vai ser 1 hora só falando sobre vida de oração. Ok? Então hoje nós vamos falar dessas 2 práticas, essas 2 primeiras práticas que a gente viu aqui, que é o jejum e a esmola. Então primeiro vamos lá, falar sobre o jejum e a abstinência. Vamos lá. Então vou começar falando de jejum e abstinência, citando um santo, um monge russo, chamado Santo Inácio Bryanchaninov. Não sei se eu estou falando certo, né? Porque russo é russo, né? Mas ele disse o seguinte: o abandono da ascese corporal nos torna como animais. O excesso deles nos torna como demônios. Só para a gente entender. O que ele está dizendo aqui? O abandono dos exercícios espirituais, se a gente não se exercita espiritualmente, se a gente não faz jejum, abstinência, penitência, a gente se torna como animais. Como são os animais? Os animais, a carne é quem comanda. Os instintos dele comandam. Se eu tiver aqui um cachorro com fome, tiver um prato de comida e não tiver nada impedindo esse cachorro de comer essa comida, o único resultado possível é que o cachorro vai e coma a comida. Porque o instinto dele manda ele fazer isso. Nós, seres humanos, somos diferentes. Nós mesmo, diante dessa situação, nós temos a opção de escolher não comer. Nós poderíamos não comer. Os animais não. Então, o abandono da ascese corporal faz com que a nossa carne comece a comandar a nossa vida. Então, as nossas vontades, os nossos desejos carnais, então eles comandam tudo. Se a gente não faz ascese corporal, é isso que acontece, nos tornamos como animais. E o excesso deles nos torna como demônios. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que é importantíssimo. Começando a falar de jejum e abstinência, eu falo para vocês, toda penitência, todo jejum, qualquer tipo de ascese espiritual, sempre deve ser acompanhada de oração. Sempre tem que ser acompanhada de oração. Porque não adianta nada a gente submeter a nossa carne, a nossa alma, se a nossa alma não está submetida a Deus. Então isso que ele quer dizer quando ele fala dos demônios. O demônio não tem corpo, o demônio não tem matéria. O demônio ele é puro espírito. Então ele é um puro espírito que não está submetido a Deus. Então quando a gente consegue submeter a nossa carne,
mas a nossa alma não está submetida a Deus, nós não parecemos como animais, mas parecemos com demônios. Então, só é importante para a gente entender, olha gente, claro que assim, eu acredito que nós aqui, nós não temos condições de fazer tanta ascese espiritual para chegar nesse ponto, né? Porque isso é coisa de aqueles santos que vão para o deserto e vivem como São João Batista. Mas é bom para a gente lembrar que nós sempre temos que rezar. A oração sempre tem que acompanhar todas as nossas práticas espirituais. Então vamos lá. Vamos ver então o que Santo Tomás de Aquino fala para a gente a respeito das práticas, a respeito do jejum. Se vocês quiserem pegar na apostila aí, tem aí práticas de jejum, que página que é? 6. Jejum é um ato de virtude, segundo Santo Tomás de Aquino. Vamos ler então. Tem-se um ato por virtuoso quando ele se ordena pela razão a um bem honesto. Ora, isso acontece com o jejum porque é praticado por 3 fins principais. Primeiro, para conter as concupiscências da carne. Por isso diz o apóstolo, nos jejuns, na castidade, visto que pelo jejum se conserva a castidade. E Jerônimo diz que, sem Ceres e Baco, Vênus esfria, isto é, na abstinência de comida e de bebida, a luxúria arrefece. Então, em primeiro lugar, Santo Tomás de Aquino fala que o jejum nos ajuda a conter as concupiscências da carne, que o jejum nos ajuda a ser castos, o jejum nos ajuda a vencer os pecados contra a castidade. E São Jerônimo diz que sem Ceres e Baco, Vênus esfria. Quer dizer, quando nós nos abstemos de comer desenfreadamente e de beber desenfreadamente, os pecados relacionados à luxúria ficam mais fáceis de vencer. A luxúria arrefece. Então veja a importância do jejum nesse combate. Vamos continuar aí. Em segundo lugar, jejua-se para elevar mais livremente a alma à contemplação de realidades sublimes. Por isso está no livro de Daniel, que ele, após o jejum de 3 semanas, recebeu a revelação de Deus. Então, em segundo lugar, o jejum nos ajuda a nos elevar mais livremente, a contemplação de realidades sublimes. O que isso quer dizer? Está relacionado lá àquela coisa que Santo Inácio falou para a gente. Se a gente não jejua, se a gente não faz asceses, nos tornamos como animais. Quando a gente faz, a gente começa a perceber que nós não somos só seres materiais. Veja, porque hoje em dia, a nossa sociedade, o nosso mundo, até as correntes da psicologia, né, qual que é o nome que você fugiu da cabeça agora? Não, é Freud, é psicanálise, né? Na psicanálise, as correntes mais estudadas e mais utilizadas pelos psicólogos na psicanálise é de Freud. E esse pessoal, ele considera que o ser humano é um animal, simplesmente isso, um animal. Um pouco mais evoluído do que os animais domésticos, do que os animais selvagens, mas como animais. Então, a nossa sociedade todinha, ela acredita que nós somos seres biológicos e psíquicos e sociais e só isso. E o jejum, a abstinência, nos ajuda a enxergar em nós a realidade espiritual. Se a gente não faz isso, a gente não enxerga. Se a gente não faz ascese corporal, se a gente não busca na oração, se nós não buscamos a Deus, nós acabamos acreditando que nós somos só isso que a gente vê mesmo. Mas se você faz jejum, se você faz abstinência, se você reza, se você faz penitência, você começa a ter uma consciência, essa é a palavra, começa a ter consciência da nossa dimensão espiritual, de que nós somos seres que temos alma, que nós temos uma alma, que nós somos seres espirituais. E essa consciência de que nós somos seres espirituais nos torna mais livres para contemplar a Deus. Então, na oração, na contemplação, fica mais fácil a gente entrar em oração quando a gente está acostumado a ter essas práticas de ascese. E a gente sabe, né? Às vezes para rezar é tão difícil, a gente está na correria do dia a dia, a gente está com tanta coisa na cabeça, e às vezes para a gente parar e rezar, às vezes é tão difícil a gente entrar em oração, né? Eu lembro que eu fiquei muito impressionado com um padre amigo nosso, que ele comentou que ele fez, né, alguns exercícios de Santo Inácio e tal, e que se ele estiver de carro passando por um lugar e ele vê assim um lugar bonito, com árvores e tal, ele para o carro
em 3 minutos, ele consegue ouvir a Deus nitidamente. Em 3 minutos de meditação. Eu fiquei impressionado com aquilo, porque às vezes a gente chega no nosso grupo de oração aqui, né? E demora tanto, é tanto esforço até conseguir entrar naquele clima de oração. Então, isso vai da nossa consciência, do quanto a gente realmente sabe e tem consciência da nossa dimensão espiritual. E o jejum, a abstinência nos ajuda nisso também. Vamos continuar a leitura? Enfim, para satisfazer pelos nossos pecados. Daí estar escrito em Joel: voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, prantos e lamentações. Portanto, o jejum é, evidentemente, ato de virtude. Esse que Santo Tomás de Aquino fala para a gente. Então aqui o terceiro ponto que ele coloca é para nos levar a um arrependimento, para nos levar a uma consciência da nossa realidade espiritual e assim para que nós nos arrependamos sinceramente dos nossos pecados e esse arrependimento nos faz crescer no amor. Então ele fala sobre submeter a carne ao espírito, nos tornar sóbrios e equilibrados para contemplar a Deus e nos levar a um arrependimento dos nossos pecados. E Santo Agostinho resume tudo isso nessa frase aqui dele: o jejum purifica a alma, eleva os sentidos, submete a carne ao espírito, torna o coração contrito e humilhado, dissipa as névoas da concupiscência e extingue os ardores das paixões e acende a verdadeira luz da castidade. Então veja a importância de nós termos essas práticas de ascese corporal, que no caso aqui a gente está falando, o jejum e a abstinência. Então agora, no texto de vocês aí, tem, eu não vou ler tudo, tá? Mas tem aí 4 práticas muito comuns de jejum, tá? Que eu busquei no site da Canção Nova. E eu vou ler assim, rapidamente, dar uma explicação básica de cada um deles, mas em casa vocês podem ler esse textinho aí e vai ficar claro para vocês como praticar cada um desses jejuns. Então, a primeira prática de jejum que ele coloca aí é o jejum da igreja. Vamos acompanhar aqui no telão. O básico desse tipo de jejum é que você tome o café da manhã normalmente e depois faça apenas uma refeição, almoçar ou jantar, a depender dos seus hábitos, de sua saúde, do seu trabalho. A outra refeição, a que você não vai fazer, será substituída por um lanche simples de acordo com as suas necessidades. Sim. Então, o jejum da igreja é um jejum simples. Você toma café da manhã e aí escolhe ou o almoço ou a janta para trocar por um lanche. Tá? Parece fácil, né? Mas veja, fazer jejum não é passar fome. Importante isso. Não é passar fome. Não é passar mal de tanto ficar com fome. Não. O jejum, a gente precisa passar desejo. Entendeu? A gente precisa ter vontade, desejo de comer aquele doce. E a gente fala assim, não, hoje é dia de jejum. Então é importante que a gente, no dia de jejum, a gente não fique beliscando, comendo aquela bolachinha, né? Tomando vários cafezinhos durante o dia, comendo doce, entendeu? Então quer dizer, se a gente no dia de jejum, a gente faz esse propósito e passa essa vontade, e entrega isso, pronto, isso é o jejum. É isso que você tem que fazer. Não é passar fome, não é passar mal, entende? É importante, e é importante que a gente faça um propósito comedido, né? Por exemplo, uma pessoa nunca fez jejum na vida. Aí a primeira vez que você vai fazer jejum, já quer fazer um jejum completo, só tomar água o dia inteiro. Não faça isso. Porque você vai fazer mal para a sua saúde, e isso não vai ter, espiritualmente, isso não vai ter ganho. Muito melhor seria fazer um jejum simples da igreja, e durante o dia, em vários momentos ali, na hora que dá vontade de comer aquela bolachinha, na hora que dá vontade de comer aquele docinho, você lembrar que você está de jejum e falar, não posso. Isso sim vai ter um efeito. E importante aqui, por que também é importante a gente escolher um jejum adequado? Porque a gente não pode ficar negociando com o jejum. Entendendo o porquê a gente faz jejum e qual o efeito dele na nossa vida espiritual, a gente entende o porquê que a gente não pode ficar negociando. O que eu quero dizer com negociando? Por exemplo, você acorda de manhã, você se propõe a fazer o jejum, e você vai fazendo o jejum, e você se propôs a entregar o jejum às 6 horas da tarde, vamos dizer assim. Você acordou de manhã, antes do trabalho você rezou, você colocou o jejum para o Senhor, e você se comprometeu a entregar às 6 horas da tarde quando você chegar em casa. Só que aí dá 4 horas da tarde, e você está com aquela fome, com aquela vontade, aí você fala assim, vou entregar mais cedo. Entrega mais cedo e come.
Não é legal isso. Por quê? Porque assim, o jejum serve justamente para você ensinar, submeter a sua carne ao seu espírito. Quando você negocia desse jeito, você está dizendo o que para a sua carne? Você que manda. Gritou, está aqui. Né? Então é importante que a gente não negocie com o jejum. Por exemplo, se a gente fez um propósito de não comer doce, então não coma doce. Se você fez um propósito de não tomar café, então não tome. Porque se você fez o propósito e você quebra ele porque está com vontade, aí você está tendo um efeito contrário, entende? Então é importante ser firme. Então veja, isso, negar a nossa carne, negar aos nossos desejos, é muito mais importante que simplesmente passar fome. Então o jejum não é passar fome, beleza? Vamos para a segunda prática, jejum a pão e água. Nesse segundo tipo de jejum, deve-se comer pão quando se tem fome e beber água quando se tem sede. Apenas isso e nada mais. É necessário evitar comer pão e água juntos. Tá? Então, nesse tipo de jejum, esse livrinho aí, de onde a gente tirou, ele fala bastante sobre isso. Ele fala que assim, para não tomar água e comer o pão ao mesmo tempo, porque isso causa uma indisposição, né, no estômago, não é legal. Então, o jejum a pão e água é assim, você quando tem fome come pão, quando tem sede toma água, mas procura não fazer isso ao mesmo tempo. A terceira prática, jejum à base de líquidos. O terceiro tipo de jejum requer que você passe o dia sem comer nada, limitando-se a tomar líquidos, ou seja, durante todo o seu dia de jejum, você se alimenta somente com líquidos. Essa é uma modalidade muito boa de jejum, que refreia a nossa gula e garante a nossa disciplina. Então, o que são esses líquidos? São caldos, né? Você prepara um caldo e é só isso que você vai se alimentar nesse dia de jejum. E a quarta prática, o jejum completo. Nesse quarto tipo de jejum, não se come coisa alguma e só se bebe água. É recomendável que antes de experimentar essa forma de jejum, você já tenha feito outros tipos de jejum que podem servir de treino. No jejum completo, é fundamental beber água várias vezes ao dia. A água não quebra o jejum, tá? Então veja, aqui tem 4 práticas de jejum, que estão explicadas melhor até aí no texto de vocês. Mas o importante é isso, nós temos que entender que assim, o importante do jejum é a gente rezar, a gente entregar, e o Marco até lembrava antes da aula aqui, né, que o Padre Jonas falava que é sempre importante no jejum a gente oferecer por alguém, por alguma causa. O jejum já está fazendo bem para você. O jejum já está te fazendo um bem espiritual enorme. Então, é bom que a gente, além disso, a gente ainda faça a intenção de entregar por algum propósito. Rezar pelas almas do purgatório, entregar por alguma pessoa que te pediu oração, importante isso. E no jejum, então, não passar fome, mas passar desejo. E aqui, só para a gente falar um pouquinho sobre abstinência, a abstinência também é fantástica. Por exemplo, na quaresma, é comum que a gente faça um propósito de passar a quaresma sem alguma coisa. Sem um café, ou sem um chocolate, ou sem um refrigerante. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Só que a gente não precisa fazer só na quaresma. A gente pode fazer durante todo o ano. Então você pode fazer assim, cada semana você fica sem uma coisa. Você acorda na segunda-feira e fala assim, essa semana eu não vou tomar café. Aí passa a semana, na outra semana você fala, não, essa semana eu vou ficar sem doce. Isso é muito bom, isso treina, isso vai treinando a gente. Isso vai fazendo com que a gente vá ensinando para a nossa carne que quem manda aqui é o Espírito. Nós, a nossa dimensão espiritual é que somos nós, na nossa essência. Então é isso que precisa comandar a nossa vida. Nós, seres espirituais, é que precisamos controlar a nossa vida. Aí você vai perceber que naqueles pecados que você tem dificuldade, você vai começar a ter mais facilidade para vencer. Você vai perceber que no momento que às vezes você ficaria bravo, explodiria, falaria alguma coisa que não deve, naquele momento você vai perceber que você vai ter mais tranquilidade, que você vai conseguir refrear. Tudo isso se dá através do jejum, da abstinência. Vamos falar então... Oi. A gente começou mais tarde, né? A gente está lembrando uma coisa muito importante aqui, que é o seguinte, no jejum,
nunca nós devemos ir contra alguma orientação médica, tá? Nunca. Nós não podemos atentar contra a nossa própria saúde para fazer um jejum. Não faça isso. Até aqui na aula, a gente deixou bem claro que não é passar fome. Então não é atentar contra você mesmo, contra o seu físico, contra o seu corpo. Não é isso. É você passar vontade. Então veja, ficar sem um docinho nunca vai ser algo que vai ir contra alguma orientação médica. Ficar sem um refrigerante, ficar sem alguma coisa gostosa que você gosta. Isso são tipo de coisas que nunca vai contra uma orientação médica. Então existem várias formas de você se penitenciar e de você obter frutos espirituais com isso, tá? Obrigado, Agi, por lembrar. Vamos falar agora sobre a esmola. Vamos entender o que é essa esmola, né? Porque sempre fala que são as práticas quaresmais, né? O jejum, a esmola e a oração. E o que é essa esmola? Vamos lá. Para falar sobre esmola, eu vou pegar a passagem, eu vou começar falando de fé e obras. Só um pouquinho, não vou me estender nisso, porque isso aqui daria discussão para, sei lá, para 2 semanas aqui, né? Por que a gente tem que falar de fé e obras? Temos que falar disso porque os nossos irmãos protestantes, eles têm uma doutrina diferente da nossa, então precisa ficar bem claro essa questão da fé e das obras. Então vamos ler, se você quiser acompanhar na apostila, tem lá. Na última página. Tiago 2, de 14 a 19. De que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Isso então é a passagem da carta de São Tiago. E é importante a gente ver aqui, então, ó, interessante, né? Crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e tremem. O demônio crê que Deus existe, mas o demônio não tem fé. Ter fé não é só você crer que Deus existe. Para a gente ter um termômetro da nossa fé, a gente precisa olhar para as nossas obras. O que o Papa Francisco falou recentemente a respeito disso? A fé é um encontro com Jesus Cristo, com Deus. É isso que o apóstolo quer dizer. Uma fé sem obras, uma fé que não envolve, que não leva ao testemunho, não é fé. São palavras e nada mais que palavras. Isso é o Papa Francisco falando a respeito da fé e das obras. Então veja, quando São Tiago fala de obras, ele não está falando só de obras de caridade, tá? Ele não está falando só da questão do que nós estamos falando agora, que é a esmola. Ele está falando todas as obras, os sacramentos, a oração, o jejum, a nossa busca, tudo isso são obras também. Mas a gente vai falar aqui agora mais a respeito das obras de misericórdia, que é esse contexto da esmola. Então, um termômetro muito bom para a gente ver se realmente a gente tem fé é olhar para as nossas obras. Porque uma fé sem obras não é fé, mas são só palavras. Então, para a gente entender efetivamente o que é a esmola, nós vamos ler outra passagem que está aí no texto também. De Mateus 25, de 34 a 40. Então, Jesus falando aqui, tá? Então o rei dirá aos que estão à direita, vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Perguntar-lhe-ão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei, em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isto
a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, essa é a base da igreja para as obras de misericórdia. Que são essas: as 7 obras de misericórdia corporais: alimentar os famintos, dar de beber aos que têm sede, vestir os despidos, abrigar os sem-abrigo, visitar os doentes, visitar os cativos e sepultar os mortos. Tudo isso tem embasamento bíblico, tudo isso é bíblico, tá? Então essas são as 7 obras de misericórdia corporais. Veja que quando a gente fala de esmola, a gente normalmente pensa naquele dinheirinho que a gente dá para o pedinte que vem pedir para a gente. Esmola é muito mais do que isso. Esmola é dar a ele condições. Eu não posso julgar. Acontece muito, né? Às vezes de alguém dar dinheiro e ser criticado porque deu dinheiro. Isso sempre gera discussão. Tem gente que é a favor, tem gente que fala, não, eu tenho que dar o dinheiro sim, e se ele vai fazer isso ou aquilo com o dinheiro, a responsabilidade é dele. Aí vai ter outro que vai dizer assim, não, você não pode dar dinheiro porque você está ajudando ele a se destruir. Eu, pessoalmente, não julgo. Eu acho que se a gente tiver condições de dar a essa pessoa o alimento, aquilo que ela precisa, melhor. Se a gente puder amá-lo e se preocupar com ele, melhor. Se é uma situação onde às vezes nós não temos condições e nós sentimos que a sinceridade, nós sentimos de dar o dinheiro que ele está pedindo, acho que também a gente não tem que se martirizar porque demos um pouco de dinheiro para essa pessoa. Eu acho que a gente tem que ter discernimento, né? Se uma pessoa chega, depende da condição, de toda a situação que envolve. Mas assim, mais do que simplesmente dar uma esmola, dar dinheiro, é importante que a gente se preocupe, que a gente ame essa pessoa. O amor tem que estar nas ações. Então essas são as 7 obras de misericórdia corporais. Existem também as 7 obras de misericórdia espirituais, que estão aí: instruir os ignorantes, aconselhar os duvidosos, adverter os pecadores, suportar os erros pacientemente, perdoar as ofensas de bom grado, confortar os aflitos, rezar para os vivos e para os mortos. Veja, interessante, né? Quando a gente dispõe do nosso tempo para ajudar alguém que está aflito, para aconselhar, para ouvir uma pessoa que precisa de alguém para conversar, tudo isso nós também estamos praticando a esmola. Quando nós rezamos por alguém, pelos vivos, quando nós rezamos pelas almas do purgatório, nós estamos praticando a esmola. Então veja como é algo muito além do que simplesmente o significado da palavra esmola. É muito mais do que o que está no dicionário, né? Esmola vai muito além disso. E é importante que em tudo a gente sempre procure fazer com amor. Santo Agostinho vai nos falar sobre o amor nas obras. A finalidade de todas as nossas obras é o amor. Este é o fim. E para alcançá-lo que corremos. É para ele que corremos. Uma vez chegado, é nele que repousaremos. Então o importante é nós amarmos. É importante aqui, só para a gente encerrar essa parte da esmola, então, é importante que a gente, na nossa prática do dar de comer aos famintos, de beber aos sedentos, visitar os doentes, visitar, né, tudo isso que envolve a esmola, rezar pelos vivos, rezar pelos mortos, aconselhar os duvidosos, acolher os aflitos, em tudo isso é necessário que nós tenhamos o amor. Porque muitas vezes, veja se não acontece, isso acontece comigo, imagino que também deve acontecer com muitos de vocês. Às vezes a gente ajuda uma obra de caridade ou dá algum dinheiro, alguma coisa, e a gente nem sabe para onde aquele dinheiro está indo, né? A gente nem sabe, às vezes a gente ajuda lá uma instituição, isso é bom, isso é ótimo, mas a gente tem que fazer isso por amor. Muitas pessoas dão esmola, ajudam instituições, muitas vezes para aplacar uma culpa. A pessoa se sente meio culpada, sabe essa coisa assim? A pessoa olha para sua casa, vê que tem uma casa, vê que tem tudo, e ela se sente culpada por aquilo, e ela quer de alguma forma aplacar essa culpa, então ela vai e ajuda uma instituição. Ajudar instituições é ótimo, mas é preciso que a gente faça isso por amor. É necessário que a gente faça isso por amor. Ou às vezes, quantas pessoas ajudam para ficar bem na fita, né? Porque de repente no meio social que ela vive, todo mundo ajuda uma instituição, outra, então ela também precisa ajudar uma instituição para ficar bem ali com
com aquela sociedade que ela vive, com aquele grupo de pessoas que ela convive, que todo mundo ajuda, então ela também ajuda. Veja, tudo isso, essa ajuda vai chegar para as pessoas, graças a Deus. Mas é importante que a gente alcance mérito com isso, para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento. Então, se a gente fizer isso por amor, se tudo que nós fizermos, se tudo aquilo que nós, aquelas doações que nós fizermos, se o dízimo que a gente paga na paróquia, se a ajuda que a gente dá para os vicentinos, se todas essas obras, se a gente fizer isso com amor, isso vai ter um efeito espiritual muito bom. Isso vai nos fazer muito bem para a nossa alma. Então é assim que a gente deve procurar fazer. Bom, era isso que eu preparei para vocês hoje. Espero que tenha sido proveitoso. A gente vai tendo agora o nosso momento de partilha. Se a gente puder vir aqui conduzir o pessoal. Muito obrigado. Gente, só uma coisinha que eu esqueci. Faço questão de fazer uma propaganda aqui que eu esqueci. Eu ia fazer na hora que a gente estava falando sobre as raízes do pecado, tá? Aquela parte sobre raízes do pecado, todinha ela está no curso de terapia das doenças espirituais do site do Padre Paulo Ricardo. Então você acessa lá, www.padrepauloricardo.org, e lá tem vários cursos maravilhosos. Eu faço questão de fazer a propaganda dele aqui, porque eu tenho estudado muito lá e tem sido muito bom para mim. Então essa parte aí sobre as 3 raízes do pecado foi extraído desse curso. Nesse curso, a partir daí, ele vai abordando cada pecado capital. Então, é um trabalho muito legal e eu tinha esquecido de mencionar. Então, agora eu menciono, faço essa propaganda, faço questão de fazer. Obrigado.